Olá, essa é a quarta aula do curso Soberania Digital. Meu nome é Fernando Horta e a gente hoje vai falar sobre a internet das coisas, essa nova forma de entender como essa revolução nas comunicações, essa revolução nas informações, essa revolução digital, como ela está sendo aplicada no mundo da indústria, no processo de produção e quais são efetivamente as grandes mudanças que a gente tem por aí, o que a gente precisa tomar um certo cuidado e entender a partir desses novos processos, ok? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre internet das coisas, chamadas de IoT, em inglês é chamado Internet of Things, né? Então essa é a sigla que você vai encontrar em diversos lugares ali. Sobre os novos modelos industriais, ou seja, como essa revolução digital está transformando a forma como as pessoas produzem. Por um lado, tem muita gente reclamando que está perdendo postos de trabalho, porque em realidade, quanto mais essas tecnologias elas avançam, mais pessoas vão sendo deslocadas das suas antigas formas de trabalho, e aí, obviamente, que a gente tem que pensar em políticas sociais para realocar essas pessoas em pontos de trabalho em que efetivamente elas possam ser mais úteis à sociedade e possam efetivamente voltar a gerar valor, né? E depois a gente vai falar de uma coisa interessante que está acontecendo, que são esses objetos, esses processos, essas coisas que são chamadas hoje smarts, né? Então, se você vai olhar, você tem um smartphone. O que significa esse smart? Daqui a pouco você vai começar a também ter uma smart geladeira, né? Hoje em dia você já tem smart televisões, né? Então a televisão é smart, o telefone é smart. Daqui a pouco você vai ter geladeira smart, você vai ter um carro smart, vai ser colocado à sua disposição uma série de produtos smart. A gente vai entender um pouquinho o que significa esses produtos smart, como é que eles operam em grande medida e o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a internet das coisas. O que significa essa internet das coisas, gente? A internet das coisas significa a colocação, a junção, o elo que faltava entre esse mundo digital e informacional, que é marcado pelos algoritmos, pelas inteligências artificiais, por todos esses dados que ali são formulados, e o nosso mundo material, o mundo que a gente opera, né? A interface que nós temos entre o mundo digital e o mundo material hoje é o computador, é o smartphone, é o tablet, às vezes, quem tem mais condição financeira pode ser a televisão, mas em pouco tempo, eu diria pouquíssimo tempo, essa interface, esses pontos de ligação entre o digital e o material vão se tornar cada vez mais frequentes. Nós vamos ter, por exemplo, relógios, já temos alguns relógios que cronometram e fazem aí a medida da distância que você caminhou. Nós vamos ter relógios daqui a pouco que vão medir seus batimentos, que vão verificar a sua oxigenação, que vão verificar a sua temperatura, a sua pressão e talvez até que façam coisas um pouco mais avançadas. E todos esses dados vão ser carregados em tempo real para a internet, talvez sendo utilizados por algum plano médico que você já tenha contratado para ficar 24 horas monitorando a tua saúde. Talvez esses dados componham dados de pesquisa que você esteja participando, enfim. Essas interfaces elas vão começar a aumentar. E esses novos produtos que operam, que funcionam ligados na rede e que têm determinadas novas características a partir dessa ligação, todos esses produtos compõem o que se chama de internet das coisas, né? Então o conceito está ali para você olhar sistemas de processamento de dados e rotinas que interconectam o mundo digital com o mundo material. Tá? É muito importante você entender isso, porque não vai ser uma coisa só, você vai ter várias dessas máquinas que hoje estão aí dispersas no nosso mundo material, elas vão ser todas ligadas, elas vão trabalhar em rede e elas vão, a partir daí, a ideia é que nós otimizemos a utilização de recursos a partir delas. De que forma? Olha só que interessante, nós poderemos ter construções inteligentes, já temos algumas, inclusive. Tem prédios inteligentes que já são construídos no Brasil, em algumas capitais. Esses prédios inteligentes eles fazem o controle interno do consumo de energia. Então aquela história de você ter uma luz que fica apagada, que fica acesa na garagem o dia inteiro, gastando, isso não vai acontecer.
né? Você tem controles de temperatura, de umidade dentro do próprio prédio. Então, do lado de fora está um calorão, lá dentro a temperatura está sendo regulada por determinados sensores que, conectados aos os ar-condicionados, baixam essa temperatura até onde for. Nós vamos ter essas construções inteligentes trabalhando otimizando o consumo, quer dizer, o próprio prédio sabe, porque já foi indicado pelo apartamento tal, ou pelo escritório tal, pelo outro escritório, que vai precisar comprar água, então o prédio inteiro já consegue fazer um pedido para todos ali, que vai chegar no mesmo momento, economizando muitas vezes combustível, trabalho. Quer dizer, essas construções inteligentes, o sentido delas é otimizar o tempo e otimizar o nosso gasto de recursos, né? Então, de alguma maneira, esses prédios estão dentro daquilo que a gente chama de internet das coisas, né? Você vai ter isso dentro de grandes redes de dados, e você até pode perguntar, meu Deus do céu, mas isso é bom ou é ruim? A gente vai ver isso já já. Existem também as chamadas, né, o uso da agricultura inteligente. O que é agricultura inteligente? Não sei se você já viu, tem em vários lugares por aí. Determinadas máquinas que operam algoritmos que plantam e fazem o crescimento, o cuidado de uma horta dentro da sua casa, né? Ou de um enorme espaço de produção que você tenha, a própria máquina, ela irriga, ela coloca a semente, ela verifica a condição do solo para saber quando tem que colocar o nutriente, ela mantém a umidade no lugar, ela aumenta ou baixa a temperatura para proteger as plantas, e já existe isso para que você faça no seu apartamento. Na Europa, no Japão, as pessoas estão plantando dentro dos seus próprios apartamentos isso. Isso já vai ser extrapolado para grandes processos produtivos, onde você vai ter essa agricultura inteligente, né? Também ligada à internet, produzindo dados, né? E tudo que vai ser feito no seu processo de produção, na minha horta, nos outros lugares todos, vai acabar alimentando uma grande plataforma de dados que vai descobrir algumas outras coisas, algumas outras relações, quando é que é melhor a gente plantar, quanto mais de água, se eu ajustar isso ou aquilo, quer dizer, essas coisas todas estão acontecendo, e esse processo cada vez vai se tornar mais rápido, né? Nós vamos ter assistência médica inteligente já tem algumas pessoas que participam desses programas no Brasil, tá? Está circulando aí notícias de relógios da Apple que salvaram a vida de pessoas, quer dizer, a pessoa teve um ataque cardíaco, o relógio detectou esse ataque cardíaco e acionou imediatamente a ambulância chegou e salvou a pessoa de um ataque cardíaco. Quer dizer, esse tipo de coisa vai fazer parte da nossa vida nos próximos momentos, quer dizer, essa internet das coisas, ela vai estar à disposição também. Isso é bom, Fernando? Se um lado bom, como tudo, né? E nós vamos ter que tomar cuidado com algumas outras coisas. Uma das partes mais interessantes a respeito disso é o chamado ambiente inteligente, né? Então hoje nós temos todo um cuidado com o meio ambiente, nós sabemos que isso é extremamente importante. Essa internet das coisas também, de alguma maneira, vai nos ajudar a trabalhar essa situação. Na China nós já temos isso, nós temos cidades em que você tem o monitoramento da qualidade do ar em tempo real, você tem a verificação de, obviamente, umidade, temperatura, tudo mais, ali em tempo real, indicando quais os pontos da cidade onde está mais poluído, está menos poluído. Aí você vai dizer, mas para que serve isso, Fernando? Imagina que você tem isso associado, por exemplo, a um programa de planejamento de tráfego. Então ele sabe que em determinada área da cidade a poluição está muito grande, ele começa a ordenar o tráfego de carros ou de caminhões que poluem mais por outros lugares, para deixar aquela área um pouco mais livre, para ver se aquela relação melhora, né? Então tudo isso vai nos levando a construir o que eles chamam de conceito de cidades inteligentes. O que são essas cidades inteligentes? São cidades em que os grandes fluxos de movimentação vão ser controlados a partir dessas internet das coisas, né? Então hoje, por exemplo, hoje você tem um tempo fixo para cada semáforo, né? O semáforo abre e fecha em tempos fixos pré-estabelecidos. Em algumas cidades você até tem algum tipo de regulação um pouco mais já moderna, mas a maioria das vezes é isso. Tempos fixos que são calculados conforme o fluxo de carros que vai ali passando. Se nós tivermos cidades inteligentes,
pode ser que o semáforo tenha um sensor para saber efetivamente como é que está aquela via, o quanto ela pode liberar de carros, quanto tem ali adiante de espaço para que esses carros possam andar, e aí você vai ter toda uma reorganização da própria circulação de carros dentro de uma cidade, sendo otimizada por um algoritmo controlado por uma inteligência artificial, fazendo com que a sua viagem, que normalmente demoraria, sei lá, 45 minutos, passe a demorar 20, 15, por conta dessa racionalização produzido pelas internet das coisas, dos dados que vai se tendo e que vai se podendo atuar sobre essas questões de uma forma muito mais direta ali naquele momento, né? Então essa internet das coisas não só opera no sentido comercial, de aumentar o nosso consumo, de racionalizar o nosso consumo, mas ela também opera em outras questões mais importantes, como essa questão do meio ambiente, como a questão das cidades, né? E tudo isso, em grande medida, também vai acabar impactando esses novos modelos industriais. O que são esses novos modelos industriais? Indústrias inteligentes. Indústrias que otimizam os recursos, que otimizam o tempo de trabalho, que são capazes de dizer onde é necessário mais trabalhadores, onde é necessário menos. Antigamente nós tínhamos isso, era o pessoal da engenharia da produção, né, que ficava fazendo esses cálculos. Hoje em dia isso tudo vai se tornar um grande processo de acumulação de dados controlados aí por programas, por algoritmos, por inteligência artificial, que vão condicionar esse trabalho, a utilização de matéria-prima, a utilização de estoques, a energia usada em determinados processos de produção, tudo vai ser otimizado e balanceado a partir dessa quantidade de dados gerados e interpretados, e obviamente se tira alguns resultados daí, né? Não confunda essas indústrias inteligentes com a questão da robótica. Muita gente tem confundido essas duas coisas. O que é a robótica? A robótica é a substituição do elemento humano na produção de bens e serviços. Então, já está acontecendo no Brasil. Quer dizer, hoje você tem uns robozinhos pequenininhos que varrem a casa, né? Aos poucos essas coisas vão se tornar cada vez mais comuns. Está substituindo o elemento humano e a robótica vai fazer isso. Você pode ter fábricas inteligentes com robôs. Quer dizer, um outro processo produtivo. E é essa acumulação de tecnologias que está sendo chamado aí de indústria 4.0, né? Ou seja, quando você começa a ter processos de produção que acumulam as indústrias inteligentes, a robótica, as indústrias de transformação, né, contemporâneas, e que podem efetivamente trabalhar em sinergia, você começa a ter novas formas de produção, né? Aqui tem um gráficozinho mostrando o que foi a primeira revolução industrial, lá no século XVIII, a segunda revolução industrial lá no século XIX, uma terceira revolução industrial no século XX e a revolução 4.0 que está se tentando agora. Todos os países do mundo estão investindo nisso. A gente vai falar isso em umas aulas mais à frente, vocês vão perceber. Mas atente para a ideia de como essas tecnologias e como esse mundo digital vem revolucionando as coisas mais básicas, essas experiências mais básicas que a gente já tinha, né? E aí, quais são os impactos que a gente tem aí? A gente tem impactos econômicos, obviamente, no aumento da geração de valor, sem o aumento do uso de matérias-primas e insumos materiais. Isso é importante porque o capitalismo sempre gerou mais valor, mas também gerava maior consumo, né? A ideia dessas coisas, desses processos inteligentes, é você aumentar a geração de valor sem consumir mais. Então, imagina que determinada forma de encadear o trânsito de uma cidade vai permitir que você chegue ao médico numa velocidade que você não chegaria numa cidade normal, ou seja, aquele médico está ganhando uma consulta a mais, aquele consultório vai lucrar mais, você vai ter mais acesso a determinadas coisas. Esse processo de otimização tende a gerar mais valor. Você tem impactos sociais também, né? Se nós conseguirmos construir legislações que protejam o ser humano, que ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar, nós podemos ter um aumento do tempo livre, porque as pessoas vão produzir mais em menos tempo, as pessoas vão se deslocar em uma situação melhor, de menos tempo, né? E os seres humanos vão se tornando cada vez mais, assim, ciborgues, né? Dependendo das máquinas, depende do GPS, depende daqui, depende daquilo lá. Nós vamos ter impactos ambientais também, a diminuição do uso de matérias-primas, da energia, né? Isso tira a pressão do meio, e nós vamos ter impactos humanos, né? A modificação da vida,
do trabalho, as mudanças nas relações humanas, as mudanças sociais e políticas que a gente tem que compreender para poder, a partir daí, se posicionar. Quer dizer, vamos ter uma enorme transformação ali adiante por conta da mudança nos processos produtivos e dessa enorme revolução que vai se chamar a internet das coisas.